uma reportagem dizendo que Haddad virou aposta do mercado financeiro para substituir Lula na eleição. Uau! Uau! Ontem, curiosamente, antes dessa fala do Lula, alguns colegas jornalistas de outros veículos, eu diria do lado de lá, né, curiosamente me ligaram para conversar sobre esse assunto. Eu estou falando de gente da CNN, gente do Globo, gente da Folha, que a gente troca comunicação com certa frequência, temos uma relação boa e amistosa com muitos deles. Não com todos, mas com muitos deles. E estava todo mundo falando sobre isso até que veio a fala do Lula e todo mundo começou a estranhar bastante, porque ninguém levava isso a sério. Ninguém tinha... E na minha conversa com eles, ninguém me disse nada sobre uma possibilidade real do Lula desistir. Como é que está a nossa enquete aqui? Deixa eu olhar a nossa enquete. Nossa enquete está dividida, tá? A bola está mais ou menos meio a meio. 56, a maioria acham que o Lula será candidato. Nós estamos com 900 e poucos votos aqui. 921, 930. Mas está 56-44, ou seja, a maioria das pessoas ainda acham que Lula será candidato. Eu concordo com vocês. Eu acho que Lula será candidato. Eu considero a possibilidade deles desistir extremamente baixa. Por alguns motivos. A começar pelo fato de que as pesquisas estão dando sim vantagem para o Flávio. E essa vantagem é uma vantagem ainda pequena. Tá? Não só o número das pesquisas públicas, mas os números das pesquisas internas, pelo que eu sei do PT e pelo que eu posso afirmar do nosso lado, estão dando uma vantagem de cerca de 1 ou 2 pontos para o Flávio. O que não está muito diferente de institutos que têm uma boa reputação e uma boa credibilidade com pesquisas que são públicas, como a Atlas Intel ou a Paraná, ou mesmo uma diferença muito grande para institutos que não têm credibilidade, como, por exemplo, o Meio Ideia. Não há, então, uma disparidade nesse momento entre as pesquisas internas e as pesquisas públicas, pelo menos as que eu tenho acesso. Então, o cenário que a gente tem é mais ou menos esse. Faltam 5 meses para a eleição, a diferença não está grande, o que significa que está tudo ainda em aberto. Falamos ontem, né, sobre a possibilidade sobre o problema do já ganhou. Falamos ontem sobre isso. Agora, pense o seguinte, né, vamos fazer uma análise aqui mental, nos colocarmos na posição do Lula. O Lula é um narcisista. Eu, de novo, não falo isso como xingamento. Isso é diagnóstico clínico. A característica de um narcisista é justamente a incapacidade dele de enxergar a realidade sobre a própria pessoa. O Lula, inclusive, é quase que a definição perfeita de um narcisista. O narcisista é aquele que enxerga o peso que ele mesmo tem do universo desproporcional. E eu duvido que e temos narcisistas na direita também, mas eu duvido que este narcisista, o Lula, pense que vai perder para o Flávio. Lula se tornou mais narcisista ainda depois que voltou ao poder, tá? Porque essa certeza é a posição do vindicated. O Trump também é narcisista. Pronto, vocês achavam que eu estava falando do Nicolas, eu não estava falando do Nicolas, estava falando do Trump. O que não anula uma coisa, não anula outra. Mas o Trump é narcisista. O narcisista, ele acha que ele é o centro do universo, ele se acha invencível. Só que tanto o Trump quanto o Lula tem um problema que é o narcisismo do vindicated. Vindicated, eu não sei como é que traduz esse tipo de coisa, mas é o cara que foi confirmado pela história, o cara que saiu do poder, sofreu as consequências, ele fez lá, se manteve no lugar e voltou. E aí ele passa a ter certeza de que ele é absolutamente infalível. Agora, mesmo que ele não fosse... E aí você tem que pensar, né? Será que um narcisista tem condições de fazer autocrítica para ver, eu posso perder, então eu vou sair?
Eu diria que não só um narcisista, mas nenhum político em sã consciência, em uma disputa competitiva, com 1 ou 2 pontos de diferença, faria essa coisa inédita de abrir mão do poder. Vocês podem fazer um paralelo aqui para os Estados Unidos, onde o Joe Biden, que estava mais atrás do que o Trump nesse sentido, mas também a diferença que não era grande, Joe Biden não abriu mão da candidatura à presidência. Ele sofreu um golpe e foi removido pelo Partido Democrata só quando ficou claro para todos no partido que ele não tinha mais capacidade cognitiva, que estava babando na gravata e, portanto, não tinha condições de participar das eleições, estava mentalmente completamente incapacitado. Não é o caso do Lula, ou do clone do Lula, né? O clone do Lula, ou o sósia do Lula, não está senil. Embora pareça, o Lula, eu tenho idade para me lembrar, que já acompanho ele há muitos anos, o Lula sempre foi retardado, sempre pareceu e muitas vezes estava encachaçado. A diferença é que no passado o filtro da mídia encobria essas coisas. Hoje a gente vê o Lula meio que sem filtro. Então o que teria que acontecer? Teria que chegar entre julho e agosto na convenção partidária, acho que ele diz aí que é julho, nessa convenção partidária, julho não está longe, mas estaria ainda longe das eleições. Teria a convenção partidária, e a diferença entre Lula e Flávio teria que ser em julho tão grande que o narcisista teria que fazer uma autocrítica e abrir mão do poder. Quando eu falo abrir mão do poder, eu falo abrir mão do poder mesmo, porque o PT não tem outro nome para indicar. O Haddad não é um nome sério. Pelo menos não tem um outro nome competitivo. Isso é tão verdade que o Lula só foi reabilitado pelo sistema e retirado da prisão porque o sistema não tinha um candidato competitivo. Eles tentaram todos, eu falei, já passo sempre a lista de todos aqui, tentaram Luciano Huck, tentaram Henrique Meirelles, tentaram Simone Establishment, tentaram Dória, tentaram Eduardo Leite, tentaram Michel Temer, Alckmin, tentaram tudo, ninguém pontuava. Falaram de Rodrigo Pacheco, Rodrigo Maia. O sistema não tem nomes. O Lula tem muito voto, eu já falei isso, falo isso sempre. E, portanto, justamente porque tinha muitos votos, que nem com o Alexandre no Supremo Tribunal Federal, nem com as maquininhas mágicas, nem com o Joe Biden jogando de camisa 9 do Lula, nem com a USAID, com todo o dinheiro, com a mídia, com tudo, o sistema conseguiria ter ganhado as eleições de 2022 sem Lula. Então, o sistema tinha que reabilitá-lo. Quem é o candidato do sistema hoje? Eles apostaram tudo que tinham no Tarcísio. O Tarcísio não foi adiante. E agora? Em agosto, então, portanto, ou julho, o PT teria que abrir mão do poder. Abrir mão do poder. E para quê, né? Eles salvariam a imagem do Lula, impedindo que ele perdesse para o filho do Bolsonaro, e entregariam o poder ao bolsonarismo, com a faca nos dentes. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de análise, agora no nosso programa, algo como 57% das pessoas, não, 43% das pessoas que acham que o Lula não será candidato, vocês estão apostando na autocrítica de um narcisista e de um político abrindo mão do poder em nome dos seus principais adversários. Eu diria que isso não é nada provável. E digo mais, já disse isso. Você tem que pensar que essa decisão tomada em julho ou agosto, na época da definição das chapas, seria tomado com base em pesquisas que eu digo que não vão ser muito diferentes do que nós temos hoje. Eu não vejo em agosto, até gostaria, tá? Vamos trabalhar para isso, mas eu não vejo o Flávio 10 pontos à frente do Lula em agosto. Então, em agosto, o Lula, ou o clone, ou o sósia do Lula, teria que fazer uma autocrítica e um narcisista teria que abrir mão do poder e praticamente garantir a volta ao poder do grupo político que eles tentaram destruir e que é liderado pelo homem que eles incendiaram o país para botar na prisão. Eu acho que a chance disso acontecer, volto a dizer, é próxima de zero. Ah, mas o mercado, Paulo, está projetando o Haddad, diz a Mônica Bergamo. Bom, em primeiro lugar,
o mercado não está projetando nada. No Cauchy, que é o site de apostas, a chance do Haddad vencer as eleições hoje são de 4%. Subiu de ontem para hoje 0,9%. Essa chance no Cauchy, segundo o mercado, e a gente pode chamar o Cauchy de talvez a melhor proxy do mercado, a chance do Haddad ser o candidato e, portanto, ser presidente é menor do que a do Renan Santos. Só para vocês terem uma ideia. Então, isso, obviamente, esse argumento de que o nome é um nome projetado pelo mercado não é sério. Eu acho até que é possível que suba nos próximos dias, para nego especular um pouco, ganhar dinheiro especulando com um contrato de aposta. Mas até agora, essa tal dessa projeção da Mônica Bergamo é só uma manchete de jornal clickbait, né, no máximo. Ah, mas Paulo, e se o mercado estiver projetando? Tem gente aqui no mercado, na Faria Lima, que está projetando. Bom, aí é que o Haddad não vai ser candidato mesmo, porque se tem uma coisa que a Faria Lima sabe fazer, é projetar o oposto do que vai acontecer. Poucas pessoas erram tanto no mundo quanto os especialistas do mercado. Quando eles fazem análise política, como diz o Lorde Vinheteiro, fezes. Sempre fezes. Só erram em tudo. Erram em cálculo do PIB, cálculo da inflação, cálculos de não sei o quê. Se você receber um relatório Focus do Banco Central, você vai ver que, bom, já sei o que não vai acontecer, tá aqui. Então, o que vai acontecer eu não sei. É o mesmo mercado, você não lembra? O mercado projetava o Tarcísio. O mercado projetava que o Flávio tomaria uma surra. E olha onde é que está o Flávio. O Flávio é candidato e o Flávio lidera as pesquisas. Em 2018, o Alckmin era a projeção do mercado. Quando a máquina do PSDB entrar. Então, assim, esqueçam o mercado. E é por isso que eu não escuto esses caras, não escuto nada. Toda vez que eu vejo alguém no mercado financeiro, o cara se acha, o Olavo falava muito disso, né? O cara se acha assim, porra, porque eu ganhei dinheiro, a minha opinião sobre política é importante, porque eu sou rico. E se soubessem como que nós que trabalhamos com política olhamos para essas pessoas com um grau de desprezo do tipo, você não tem ideia do que você está falando. Mesma coisa com marqueteiro dando opinião de política. Meu saco. Análise política não tem nada a ver com isso. E a análise desse momento é que as chances do Lula não ser candidato, na minha opinião, são baixíssimas. Agora, eu sempre digo o seguinte, a hora do momento de fazer o hedge aqui para o mercado financeiro. Eu sou escravo dos fatos, né? E eu não conheço tudo sobre o que está acontecendo. Eu sou bem informado, mas eu não sei de tudo. Então, se chegar uma informação nova, podem ter certeza que eu vou mudar de opinião feliz da vida e vou contar aqui para vocês no programa. Até porque seria muito mais fácil ganhar do Tachad do que do Lula. Eu diria que quase que com certeza nós ganharíamos no primeiro turno.